Vamos de correção hoje, tá bom, meus amores? Vamos pegar o nosso livro de história na página 70. Vamos corrigir 70 e 71 e em seguida 75 e 76. Vamos lá. Na primeira questão da página 70 temos: marque com X em quem comandou a expedição que saiu de Portugal em março de 1500. Quem foi? Pedro Álvares Cabral. Muito bem. Na segunda, ligue os principais fatos das grandes navegações e as suas datas, né, de acontecimentos. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. E em 1492, Cristóvão Colombo, né, italiano a serviço da Espanha, chegou à América. Então, Cristóvão Colombo chegou em 1492. E Pedro Álvares Cabral só chegou em 1500. Ótimo. Terceira, dado ao mapa, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando a terra pertencente a Portugal e as terras pertencentes à Espanha. Crianças, nós temos lá no nosso livrinho, né? Então, nosso lado direito ficou com Portugal, domínio português. Nosso lado esquerdo ficou com a Espanha, domínio espanhol. E essa linhazinha rosa aí, para você também fazer aí no seu livrinho, tá certo? Determinando um lado da Espanha e o outro de Portugal. Na quarta, responda as perguntas. Que países discordavam do Tratado de Tordesilhas, que não aceitaram essa divisão entre Brasil e Espanha? Inglaterra, França e Holanda. Países. Agora você tinha que perguntar povos aí que é ingleses, franceses e holandeses, viu? B. Qual foi a atitude desses países em relação ao Brasil? Piratearam navios, ocuparam terras e contrabandearam para o Brasil. Confira direitinho, tá bom? Quinta, pinte as caravelas que tem informações verdadeiras. A letra A. Primeiro nome dado às terras descobertas foi Ilha de Vera Cruz. Isso, muito bem. Então, a primeira caravela você deve pintar, porque ilha eles pensavam que era uma ilha, né? Que era um local, uma terra pequena. B também a gente pinta. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal narrando os fatos da viagem. Verdade, pinta a letra B, caravelas. Letra C, depois que Cabral chegou às terras descobertas, não seguiu mais viagem para as ilhas. Errado, então não pinta. Quarta, quando os portugueses chegaram aqui, as terras descobertas tinham o nome de Pindorama. Verdade, o nome Pindorama foi dado pelos índios. Sexta, então pinta a letra D. Quem celebrou a primeira missa do Brasil, quando, né, a data e por que isso aconteceu? Quem celebrou foi o Frei Henrique Soares de Coimbra. E estamos falando em celebração de missa pela questão de que Portugal na época era um país muito católico. Então, veio também um sacerdote nas caravelas junto com Cabral, né? Então, quando foi que isso aconteceu? Em 26 de abril de 1500. Em ação, por quê? Em ação de graça ao descobrimento do Brasil. Confira. A nossa próxima atividade, 75 e 76. Complete as frases a seguir com as palavras destacadas de maneira que fiquem com sentido. Os indígenas que vivem hoje no Brasil, né, originaram-se dos povos caçadores que ocuparam todo o continente há milhares de anos. De lá para cá, esses povos desenvolveram diferentes modos de uso da natureza e de se relacionar com ela, além de formas diversas das pessoas conviverem entre si. Então, confiram, por favor, a primeira questão, página 75. Segundo, indique as informações que a carta de Caminha traz sobre os povos que habitavam o território, sobre os indígenas. O que a carta dizia? A cor da pele deles era avermelhada, que eles tinham o nariz bem feito, andavam nus, tinham a parte inferior dos lábios furada, né, e se enfeitavam com ossos. Confira. A descrição da nova terra, como ele disse que era aqui o Brasil. Tinha muitas águas, era bonita e tinha bom clima. Terceira. Converse com sua turma sobre os diferentes modos de vida dos indígenas brasileiros antes e depois da chegada dos portugueses ao Brasil. Em seguida, escreva abaixo as conclusões que chegaram. Criança, a gente sempre, né, falando sobre a cultura do indígena, as contribuições, né, que eles muito contribuíram e que antes eles são seres que eles retiram da natureza apenas o que necessitam. Mas que, infelizmente, quando os portugueses aqui chegaram, começaram, né, a querer, a obrigar o índio, né, a seguir os costumes, né, dos europeus, né, falta de respeito, querendo, e aos poucos os índios foram perdendo um pouco, né, a sua identidade, né, gente, a sua identidade, infelizmente, por isso nós já temos aldeias, né, tipo a oca, a moradia deles, que antes era feita só de palha, agora já encontramos em algumas regiões a questão da oca ser
coberta só de palha, certo? E as paredes de barro. Então, aqui é uma respostinha pessoal. Página 76, a quarta questão, lê as informações e depois a gente vai assinalar o que é correto. Na chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas estavam divididos em tribos de acordo com o tronco linguístico? Verdade. A1. Antes da chegada dos portugueses, ninguém habitava as terras. Falso. A 2 é falsa. 3. Os caraíbas eram da região da Amazônia? Verdade. Os tupis, guaranis e macro-gês pertenciam à região do Planalto Central? Verdade. Então, aí nós vamos assinalar a última. Apenas a alternativa 1 e 3 estão corretas, tá bom? A última. Quinta questão, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí nós vamos relacionar, vai ficar nesta ordenzinha. Parte do espaço dos indígenas é o que? A natureza, né? Depois, a letra E. Atualmente existem muitas reservas indígenas. Depois, nas reservas indígenas, apenas os indígenas podem viver, verdade. Depois, nas matas e florestas, os indígenas mantêm sua forma de viver, verdade. Então, vai ficar CEGB, confira. Na segunda coluna, vai ficar, as reservas indígenas são para garantir sua forma de viver, verdade. Os indígenas precisam das matas e florestas para manter suas tradições e sua cultura, verdade. O indígena precisa do que está em volta da aldeia, verdade. Então, fica FAD. Então, confira direitinho a atividade pequena, simples, confira, tá bom, meus amores? Um abraço.